Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Muito obrigado a você que tem assistido nossos vídeos, que tem compartilhado nossos vídeos. Que Deus lhe abençoe. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante e ao mesmo tempo polêmico, que é sobre a descida ou a suposta ida de Jesus ao inferno. Antes de começar a tratar do assunto, eu gostaria que você comentasse, deixasse nos comentários a sua opinião a respeito desse texto de 1 Pedro 3,19. Você crê que realmente Jesus Cristo foi para o inferno pregar alguma coisa lá? O que é que você crê? O que é que você entende a respeito desse texto? Deixe aí o seu comentário, que é bastante importante. Eu vou ficar grato se você comentar. Vamos ler o texto aqui e em seguida eu vou fazer meus comentários a respeito desse texto. O versículo específico é o versículo 19, que diz assim, ó: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isso é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Eu sempre tenho comentado aqui nesse canal que o texto ele precisa de contexto. E muitas vezes, para você entender um assunto bíblico, você precisa ler todo o capítulo. Ok? Você tem que ler todo o capítulo para que você possa entender. É assim que nós aprendemos e é assim que nós entendemos uma história como um todo, quando ela é lida, quando ela é estudada, do começo até o fim. Se você pegar o capítulo 3 de 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele está dando ensinamentos, ele começa ali dando ensinamentos para as esposas, a forma como as esposas deveriam se comportar. Depois ele dá o mesmo conselho, ele dá o mesmo ensinamento aos maridos, como os maridos devem se comportar. E por fim, ele faz uma aplicação a todas as pessoas, ou seja, a todos os cristãos. Ele está ensinando princípios de mordomia cristã, princípios morais, éticos, espirituais que devem ser praticados, certo? Eu estou dando aqui um resumo do capítulo 3 de 1 Pedro. Agora, quando chega no versículo 18, ele vai usar Cristo como o maior exemplo de alguém que viveu uma vida de obediência a Deus, de alguém que realmente era coerente com aquilo que ele ensinava. Jesus não só ensinou o Evangelho, ele também vivia o Evangelho. E Pedro aqui, ele está ensinando que da mesma forma que Cristo viveu o Evangelho, certo? Ele ensinou o Evangelho na prática, nós também deveríamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina. E para dar ênfase a esse ensino, a essa aplicação que ele dá à mulher, o seu marido e à igreja, ele usa Cristo como exemplo, como um exemplo modelo de alguém que viveu realmente uma vida de devoção, de total devoção a Deus. Você vê isso, por exemplo, no capítulo 19, 18, que ele diz, porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levá-los a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ok? Então o que é que eu aprendo quando eu leio o capítulo 3 de 1 Pedro? É que Pedro está ensinando aqui na prática o que é cristianismo. E para dar ênfase a esse ensino, ele coloca Cristo como alguém que viveu na prática o cristianismo. Agora, por que é que existe toda essa discussão, de preferência da parte dos imortalistas? Os imortalistas, eles procuram explicar da base ao ensino de vida pós-morte, de lugar intermediário, usando apenas esses 2 versículos, que não é a intenção de Pedro aqui, ensinar lugar intermediário, pregação de Cristo ao inferno, como isso é muito debatido e tem muitas pessoas que defendem isso, né?
Porque se isso aqui for verdade, se é isso que Pedro aqui realmente está ensinando, né, então nós teríamos aqui um forte índice de que existe um lugar intermediário e as pessoas que morrem vão para lá. Certo? Então o que é que acontece? Há 3 interpretações, e por aí você tira que o texto ele é controverso, por aí você tira que é errado você pegar 2 versículos, um versículo, e querer formar doutrina com 1 ou 2 versículos. Não pode. A hermenêutica e a exegese, que são as ciências da interpretação bíblica, reprovam esse tipo de metodologia. Está aqui, ó. Eu até gravei um vídeo sobre esse material, que eu li ele. Estudei, na verdade. Estudei, está aqui, ó. A Inspiral Hermenêutica. Esse material aqui, ele ensina como é que se deve interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Como a intenção de Pedro não é ensinar lugar intermediário ali, inferno, pregação, alguma ou essas coisas que muitas vezes que é muito ensinado pelas pessoas e crido também, né? Ele está ensinando ali, como eu já falei, princípios gerais de vida cristã. E quando chega no versículo 18, ele coloca Cristo como modelo, aquele que nós devemos imitar, aquele que nós devemos seguir o seu exemplo. Tá bom? Então, em cima do versículo 19 e 20, que foge desse tema, porque não é isso que Pedro quer ensinar. Pedro não quer ensinar sobre o lugar intermediário aqui. Pedro não quer ensinar sobre qualquer outra coisa que ligada à vida a vida pós-morte, né? Ele está ensinando aqui princípios. Agora, quando chega nesse versículo aqui, que ele usa Cristo como exemplo, é onde entra esse problema aqui, que tem causado toda essa confusão. E há aqui 3 linhas de interpretação em cima desse versículo 19. Uma prova de que é um ensino controverso. Isso é uma prova de que não é isso que Pedro quer ensinar aqui. Porque se fosse isso que o Espírito Santo queria ensinar aqui, havia clareza. Mas não há clareza aqui. Há 3 linhas de interpretação do versículo 19 e 20. Primeira, é ensinado, com base no versículo 19 e 20, que Jesus foi pregar salvação aos fiéis seguidores de Deus no Antigo Testamento. Se crê que antes de Jesus vir à Terra, havia um só lugar, um mundo espiritual, onde todas as pessoas iam para lá após morrer, justos, injustos. Tá bom? Então o que é que acontece? Muitos creem que quando Jesus morreu, ele foi nesse lugar e tirou de lá todas as pessoas, anunciou salvação, aquelas pessoas, né? E retirou aquelas pessoas boas, né? Enfim, os crentes do Antigo Testamento que confiavam em Deus, que eram fiéis a Deus. Ele tirou esse pessoal de lá. Se crê dessa forma. Quando Jesus ressuscitou, diz Mateus que os corpos de muitos santos que estavam ali mortos ressuscitaram e apareceram na cidade santa. Aí quem crê nisso aqui diz, olha, esse pessoal aí que ressuscitou junto com Jesus foi justamente aqueles que ouviram a pregação dele lá no mundo espiritual, né? Então essa aqui é a primeira interpretação que nós temos em apenas 2 versículos. Segunda interpretação, muitos creem que Jesus foi lá pregar vitória sobre a morte e condenação aos anjos caídos. Lembra lá de Gênesis 6? Os filhos de Deus com as filhas dos homens, que muitos creem que ali foi anjos que reencarnaram, assumiram corpos materiais e tiveram relações com as mulheres e nasceu ali os gigantes. Então Deus teria pegado essas pessoas, Deus tinha obrigado esses anjos a voltar ao seu estado espiritual e Deus teria prendido eles nesse lugar, numa prisão subterrânea. Eu não sei onde é que fica esse lugar e nem quero saber. Então Jesus teria ido lá, falou, olha, eu sou o Salvador, sabe? Estou vivo, né? Ressuscitei, estou ressuscitado, estou vivo. Pregar vitória sobre a morte, porque ele estava lá, se apresentou como um ser vivente. E teria ali sentenciado condenação àqueles anjos. Ó, vocês estão perdidos,
Estou aqui conjecturando, eu não sei o que de fato ele falou. Né? Isso são ideias que são tiradas a partir desses dois versículos. Mas eu estou apenas aqui conjecturando para você entender melhor, para ficar claro aqui o vídeo. Né? Olha, eu sou Jesus, né? Eu tenho poder sobre a morte, eu estou aqui para falar para vocês que vocês estão condenados. Vocês não vão ter vida eterna, vocês vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, porque vocês desobedeceram a Deus. Essa é uma das interpretações. E a terceira e última interpretação seria a de que o Espírito de Cristo, certo? O Espírito Santo, estava em Noé, quando Noé estava construindo a arca, que fala aí que 8 pessoas só se salvaram, que foi aquelas pessoas da família de Noé. E aí Noé teria o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, estaria ali em Noé pregando aquele povo, e a prisão a qual Pedro se refere no texto seria a prisão do pecado. Como eles estavam aprisionados pelo pecado, eles não aceitaram aquela pregação de Noé. Agora eu pergunto a você que está me assistindo, qual dessas três aí é a mais coerente? Qual dessas três aí é a que mais condiz com a realidade? Para mim, nenhuma. Para mim, nenhuma. Para mim, olhando todo o capítulo, estudando todo o capítulo, eu não vejo aí Pedro querendo ensinar mundo intermediário, querendo ensinar seja lá o que for ligado à vida após morte. O que Pedro está ensinando no capítulo 3 é que nós, como cristãos, devemos viver uma vida piedosa, guardando os mandamentos de Deus, obedecendo às leis de Deus, certo? E aí, ele, para dar ênfase ao seu ensino, ele coloca Cristo como alguém que viveu aqueles princípios, certo? Como alguém que viveu na prática aquilo que lhe foi ensinado. Tá bom, meus irmãos? Se eu falar que aí Jesus foi pregar vitória sobre a morte, eu estou cometendo um ledo engano, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus só pode falar de vitória depois que ele ressuscitou. Tá certo? Isso não é o que diga, é a Bíblia quem fala isso. Se eu falar que Jesus foi lá pregar para anjos, ou passar na cara que os anjos vão ser condenados, Pedro em outro texto vai dizer que eles já estão reservados para julgamento. Então eu não vejo que Cristo teria essa necessidade de ir lá. Né? Então tem um texto interessante na Bíblia, em Mateus, quando Jesus se encontra com Maria, ali próximo ali o túmulo, e Maria tenta segurar ele, o que é que ele diz? Não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vais dizer a meus irmãos que vão para Galileia, que eles lá me verão. Então, a minha opinião dentro desse texto é que Pedro não está ensinando aí lugar intermediário, Pedro não está dando ênfase à pregação de Cristo, seja no inferno ou em lugar nenhum. O que Pedro está ensinando no contexto é sobre vida cristã na prática. Praticidade de vida cristã. Agora, se eu fugir desses exemplos aí, se eu fugir desse ensino para dar lugar a 2 versículos só, aí a gente vai ter um monte de problema. A gente vai ter um monte de problema nessas interpretações. Ok? Então, eu acredito que quando Jesus Cristo morreu, ele não foi para lugar nenhum. Ele ficou ali, ó, no túmulo de José de Arimateia, até o 3º dia. No 3º dia, sim. Aí Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, apareceu para os discípulos e prometeu que um dia ele voltaria. E eu verei, da mesma forma que ele subiu, eu verei descer. Essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança. Tá bom, meus irmãos? Então, eu respeito quem crê aí, quem quer dar ênfase, quem quer dizer que esse texto aí, que esse capítulo está ensinando sobre mundo intermediário. Isso aí é de cada um. Né? Se eu pegar 2 versículos aí, eu vou criar mais especulação do que verdade bíblica. Então eu prefiro aceitar a verdade como um todo, um ensinamento geral, que está claro no versículo 3, de que isolar um capítulo inteiro, apenas 2 versículos, para dar base em uma coisa que é controvérsia. Certo?
que é uma doutrina muito controversa. Essa doutrina de lugar intermediário, de vida após morte. Um diz que é 3 lugares, que o lugar tinha 3 compartimentos, outro diz que tinha 4, já outro diz que tinha 10, enfim. Fazem uma lambança que só Deus na causa, nessa questão aí. Então, pode ter outros textos que podem ser trabalhados com essa ideia? Pode sim. Mas em 1 Pedro capítulo 3, o que Pedro está ensinando não é sobre lugar, não é sobre Cristo ter de pregar em lugar nenhum, certo? O fato de Pedro colocar Cristo aqui é apenas como um exemplo, alguém que viveu na prática o cristianismo. Olha, veja só, começa aqui do capítulo 3. Ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita a vosso marido, para que também, se alguém não obedecer a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o efeito delas não seja no exterior, e aí vai. E aí você pode ler o capítulo todo em 3 que você vai ver que não existe aqui a mínima possibilidade de se criar uma doutrina de vida após morte, de lugar intermediário, de pregação no inferno. Não existe aqui essa possibilidade. E se eu for tentar formular doutrina com isso aí, vai ter problema, porque eu pergunto, das 3, qual é que está correta? Até hoje ninguém conseguiu chegar a lugar nenhum. Uns vão defender que ele foi lá pregar salvação aos crentes do Antigo Testamento. Outros vão dizer que ele foi lá pregar vitória sobre a morte e jogar a condenação na cara dos anjos caídos. E outros vão dizer que que o espírito de Noé estava nele. Em Noé, quando Noé estava pregando o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Seja lá qual interpretação for aí, eu prefiro ficar com todo o contexto que está ensinando aí na prática o que é cristianismo. E o maior modelo de imitação nossa é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para outras pessoas, quando nós colocamos o homem como exemplo, muitas vezes a gente vai se decepcionar. Agora, quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, aí sim nós saberemos e conseguiremos realmente imitar alguém que viveu uma vida de total, completa obediência a Deus. Tá certo, meus irmãos? Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. E eu espero que vocês aí comentem, deixem seus comentários aí sobre o que vocês pensam sobre esse texto, sobre esses versículos. Se realmente vocês acreditam que Jesus Cristo foi no inferno, pregar salvação ou vitória, ou que era o espírito dele que estava em Noé, tá bom? Deus abençoe a todos.